paranormalidade, metafísica, esoterismo, ocultismo, terapias alternativas e tradicionais. A partir de agora, no ar, Elias e você. Boa noite, é um prazer estar novamente com vocês. Hoje, um tema interessantíssimo. Vamos falar das técnicas de divinação e adivinhação africana. É claro que a África é um grande continente. Quando pensamos na África, não temos que pensar apenas numa regionalidade, mas no continente como um todo. Então, a abordagem será totalmente metafísica. É claro que vou abordar um pouco cada tema. Vou abordar os búzios, vou abordar as técnicas de visualização, os desenvolvimentos de evidência, de clarividência e as formas de percepção que são desenvolvidas a partir desta evidência tão natural africana. Tá ok? Mas antes de mais nada, quero dar boa noite ao Jorge. Olá, Jorge, deu seu boa noite a nós. Boa noite, Elias. Boa noite, amigos do Facebook, ouvintes da Web Rádio ABC. Eu estou bem, espero que vocês também estejam bem. E quero já convidar vocês a anotar o telefone para agendar sua consulta com Elias. Lembrando que as consultas com Elias são feitas com hora marcada em consultório. Não é feita pelo WhatsApp, não é feita pelo Facebook, nem por outros instrumentos eletrônicos. Então, o telefone de contato do Elias é o DDI 55 para quem está fora do Brasil, DDD 11 para quem está fora do ABC Paulista. Telefone 28310633, 28310633. Ou ainda o 974737269. 974737269. As consultas do Elias são gravadas. Você pode gravar sua consulta do Elias desde de 85. E quem grava a consulta com Elias, mais que um cliente, se torna um amigo. Com certeza, é isso que devemos fazer. Todos somos irmãos em espiritualidade. É claro que existem várias diferenças de um indivíduo para o outro, porque num dado momento no nosso plano Terra, um indivíduo pode ser muito jovem, muito novo, pode ser muito antigo espiritualmente, em outras dimensões, mas no plano Terra pode ser muito jovem, e por isso vemos diferenças entre um indivíduo e outro. E cada qual tem o seu histórico. Um desencarna na frente do outro, um está buscando a conhecer-se mais, o outro já se conhece, está ensinando, está como professor, e assim vemos pessoas diferentes no mundo. Até irmãos que nascem na mesma casa que são diferentes. De repente, um tem mais facilidade para aprender ciências e o outro tem mais facilidade para o ramo artístico, e assim se vai. Então, veja, todos nós somos irmãos. E o ideal é que você busque conhecimento e, de posse desse conhecimento, que você transforme a sua vida. Falando em conhecimento, vamos falar, então, da máxima da divinação. Qual que é o termo máximo, ou a visão máxima que você tem em divinação? É só você dividir a palavra divina e ação, ação divina. Quando pensamos na divinação, temos que pensar na paranormalidade, na sensitividade, na clarividência, na clareaudiência, na vidência e na intuição, que está ligada aos diversos processos de percepção do ser. Ou seja, a sua capacidade de intuição e de percepção te leva a perceber padrões na natureza. Imaginem-se ali no continente africano e pensem que vocês estão fazendo um workshop. Estão ali, de repente, no continente e estão preparando a sua mente para se transformar num grande mestre, num grande guru, ou para terem um contato mais perfeito com a sua natureza existencial e com a natureza do todo. Logo você começa a observar os animais que voam para uma determinada região, num determinado período do ano. E você começa a perceber também que quando esses pássaros estão voando no sentido contrário, então vem chuva demais, ou seca muito forte, ou chuva de menos, né? Ou de repente pode acontecer tremores de terra, ou vulcões que de repente surgem ali, né? Que estavam calmos e de repente vêm suas erupções. Ou seja, a observação leva a uma maior compreensão do todo. Só que quem observa isso? Geralmente são pessoas com uma habilidade ou que desenvolvem essa habilidade. Por isso você pode desenvolver também. Você pode ampliar a tua paranormalidade, a tua sensitividade, começando a observar a natureza. E pensando no continente africano como todo, pensando no indivíduo
inserido dentro desse histórico da África, pensemos então em como os grandes magos e bruxos da África foram se desenvolvendo. Foram se desenvolvendo a partir da percepção, ou seja, a partir da observação. Daí podemos dizer o seguinte: a observação te leva a perceber coisas que, explicando dessa forma, fica mais simples. Como os pássaros, que são augúrios, né? Então o pássaro de repente está cantando fora de hora. Isso já deixa o indivíduo mais atento, já deixa o guru, o mago, o bruxo, o xamã da aldeia, né, mais atento. Ele percebe que de repente existe uma linguagem. Quem mora em sítio já percebeu como as aves começam a fazer barulho quando entram cobras ou quando há algum perigo no sítio. Pois é, este é um augúrio. Você está percebendo através do som que há algum perigo. Os animais são muito sensíveis, eles conseguem perceber doenças, conseguem perceber odor diferenciado de nosso corpo. E assim os cães começam a uivar, né? E começam a ter comportamentos tristes ou agressivos. Isso já cientificamente aqui para o Ocidente comprovado. Mas veja, através da observação, o xamã, o guru, ele vai criando uma série de linguagens. É como se ele falasse com os animais. Lembra-se daquele filme do Dr. Dolittle que conversava com os animais? Pois é. Há uma conversa, sim, com os animais nesse sentido, de você observar, que a natureza está saindo fora do eixo. Então percebam como todo este conteúdo faz parte de todo o continente africano, não apenas da região de Nigéria, nem da região de Angola, de Congo, não apenas no antigo Daomé, no Benin, né, mas não apenas em Gana, mas na verdade em todas as regiões da África existe essa escola de aprendizado, que é uma escola magística universal. Porém, na África, a grande questão da África é a naturalidade. Mesmo para as religiões afro-brasileiras que trazem então esse conteúdo magístico, veja que o indivíduo ele vai buscar a sua identidade através do seu ori, através do seu íntimo, através do seu interno. E através do seu interno ele vai despertar-se então para as diversas formas de comunicação da natureza. Quando você joga o búzio, ou o opelê, ou quando você faz o jogo de ossos, você na verdade está criando uma série de sistemas, uma série de analogias, de técnicas analógicas, né? Você está espelhando alguma coisa. De repente você está utilizando uma técnica que vai espelhar uma outra. Assim como o tarô. Veja que no tarô existe um desenho de estrada, por exemplo, né? E esse desenho de estrada simboliza uma estrada, um caminho. Assim, há uma linguagem mais psicológica, muito ativa para o africano. Por quê? Num determinado graveto ou num determinado osso, dentro daquela queda, se o osso cair mais para o norte, mais para o sul, se nasce encavalado, se nasce cruzado, ou seja, se a queda nasce, né, solta, nascer é quando você joga e daí surgiu a queda. Então é um símbolo, né? Por isso que o jogo, a maioria dos africanos, além de ter essa percepção da natureza, também utilizam, além dessa observação natural, utilizam exatamente vários jogos. E os jogos vão desde as percepções. Nem tudo é Odu, viu, gente? Nem todos os locais se utilizam Odus. Odus estão mais ligados à escola do Benin, da Nigéria, estão mais ligados a uma outra forma de ciência, que se assemelha muito, para quem estuda o I Ching, ao I Ching. Tanto que vemos comunicações de fogo, terra, água, ar, montanha, terra, montanha, mar, ou seja, e vemos a ligação dos orixás dentro dessa simbolística também. Então, Iemanjá e Oxalá, mar e céu, ou outras horas rio e céu, então Oxalá e Oxum, por exemplo, percebam que há uma similaridade muito grande de alguns pontos da cultura taoísta com a cultura africana clássica, né, que temos no Brasil. Tá ok? Bom, mas tudo isso é muito amplo. O que é interessante mesmo para fecharmos esse primeiro bloco e eu já começar a responder perguntas, é o seguinte, é que nós possamos entender que tudo no continente africano está muito ligado à sensitividade. Todos os meios e mecanismos que eles utilizam são para desenvolver cada vez mais o seu poder, a sua capacidade de análise dos fenômenos naturais. A isto chamamos de cultura anímica, que é o indivíduo interagindo
com os seus antepassados anímicos. Vejam bem, antepassados anímicos, não no sentido de anemia pessoal, mas de anemia universal, de anima mundi, no sentido de que a pedra tem vida, a árvore tem vida, todas as coisas têm vida e as próprias histórias têm vida. Então, cada história, cada pequeno conto também possui uma vida por si só. E é exatamente esta visão em todo o território, em todo o continente africano que observamos. Mesmo quando os deuses são outros, que não os deuses que conhecemos no Brasil, como orixás, vudus, como os tatas, inquices, né? Mas outros diversos também. Porque lembre-se, o continente é grande, não é apenas uma pequena parte, não é apenas um país que já seria muito por si só. Tá ok? Então vamos para algumas perguntas, daqui a pouquinho eu volto então falando com vocês. Só lembrando, gente, que as perguntas, embora eu esteja usando live também, o programa é de rádio. Então as perguntas vocês devem fazer para o Jorge Barbosa na caixa de bate-papo dele. E daí ele vai me transmitir a pergunta, ok? Então vamos para as perguntas de hoje, Jorge. Maria Lisboa pergunta, ele ainda me trai? Então vamos ver, já que eu estou aqui com os búzios, né? Maria de Lisboa, tá? Desculpa. Tá ok. Vamos ver se trai, né? Olha, infelizmente sim, tá? Por isso que dê só o primeiro nome, tá? Sim, tá ok? Mas o que mostra aqui é o seguinte, embora exista a traição, existe o sentimento real que está faltando. Então, por que a gente joga? Para que serve a divina ação? Para a gente ver com clareza o que acontece. Então, a pessoa gosta, mas não sabe como fazer, a cabeça está confusa, precisa de terapia para se conhecer melhor, né? E por isso está traindo, né? E com a separação vai haver muita dor né, em ambos os lados. Então, eu digo o seguinte, releve o que você puder relevar e busque também aconselhamento analítico, psicológico, para organizar, ordenar melhor a sua vida, tá bom? Muita paz, muita luz. Japazinha de Recife pergunta, a empresa vai me contratar? Então vamos ver através do Opelê. Olha, tem tudo para te contratar sim, tá? Tem tudo para te contratar, mas ainda vai haver um certo imbróglio ali. É imbróglio mesmo, acho que é o único termo que me vem à mente, seria um imbróglio. Tome um banho de prosperidade, tá? Pegue alfazema, podem fazer, viu gente? Quem quer fazer esse banho pode fazer também. Alfazema, pétala de girassol, se não achar pétala de girassol, compra o perfuminho de girassol, tá? Então coloca lá folhas de alfazema, o perfuminho do girassol e também, para ficar mais fácil, coloque ali 6 pedaços de canela em pau. Ferva tudo. Tá? O perfuminho você vai acrescentar depois para não estragar até a panela, né, pelo óbvio, e vai tomar esse banho da cabeça aos pés, pensando em prosperidade, em dinheiro, em alegria, felicidade, abertura de caminhos. Tá? Faça esse banho por 6 dias, tá? Não 7, é 6 dias, tá ok? Nem 5, nem 7, 6 dias. E quem quiser fazer, pode fazer, que é um banho maravilhoso, muito cheiroso, que já cuida da pele também e já trabalha os aspectos espirituais para a prosperidade. Paula de São Paulo pergunta, R é uma pessoa falsa e arrogante? Olha, você já está fazendo uma leitura, e uma leitura até adequada. Eu diria o seguinte, como eu sou terapeuta também, e vejo um pouquinho mais profundamente, né, é uma pessoa doente, sim. Tá ok? É uma pessoa que, em psicologia neo-haitiana, diríamos, eu tenho caráter transviante. Que caráter transviante é esse? É aquela pessoa que sempre acha que tem que mentir para conquistar as coisas. Então, é exatamente o que você está pensando mesmo. Flor de Luz de São Paulo pede uma carta sobre espiritualidade. Então, vamos lá, vamos tirar uma carta sobre espiritualidade, né? E gratidão a todos vocês que estão sempre me acompanhando, sempre compartilhando live, tá? Podem compartilhar com seus amigos. Muito bem, vamos ver uma carta sobre espiritualidade. A carta que sai é uma carta maravilhosa, é a carta de Oxóssi, mostrando mudanças através de sua comunicação. Então Oxóssi traz mudanças através da comunicação, e Oxóssi também fala pelo seu pescoço, tá? E pela dor do peito que desaparece, que vai estar desaparecendo, tá? Havia muita ansiedade, muita tristeza, e essa tristeza, esse nervosismo, essa ansiedade estará dando lugar a coisas boas, tá? Então acredite e vá adiante, porque Oxóssi acredita em você. Oxóssi é o senhor da fartura, senhor do dinheiro, dos negócios, né? Mas sempre dinheiro com trabalho, viu gente? Oxóssi não dá dinheiro sem trabalhar, não.
Então vamos lá, Jorge? Luana de São Paulo pede uma carta. Então, muito bem. Vamos lá através do tarô do inconsciente. A carta que sai para você é a carta de aviso, a carta número 44. Ela diz o seguinte: tenha cuidado com algumas pessoas à sua volta que não estão sendo muito verdadeiras ou não estão sendo nada verdadeiras com elas mesmas. Elas podem criar um grande problema econômico e de saúde também. Tá ok? É só você tomar um certo cuidado. A carta 44 é quem responde para você. Edi Carapicuíba pergunta: devo ir passear na Bahia? Então vamos ver se você deve passear na Bahia. Muito bem. Então vamos lá. Olha, os búzios dizem que sim, você deve passear, mas deve tomar cuidado só de saber que você está passeando e não ficar muito à vontade, porque a violência está aí por toda parte. Então você, para que o passeio seja auspicioso, vá e passeie, mas cuide também de não ficar mostrando. Às vezes a pessoa sai de um local, vai para outra cidade, para outro estado e esquece de esconder a correntinha, né? de guardar a carteira da forma correta. Então, só mostra isso, que você tem que passear, porém sabendo que o mundo está diferente, tá bom? Márcia de São Paulo pede uma carta sobre relacionamento. Então, vamos lá para a cartomancia cigana. Muito bem. O que mostra no relacionamento é a necessidade de ter pulso firme. Tenha pulso firme, sai o sabre para você. Porém, o sabre, né, um de espada, ele está... ou seja, a espada não está empunhada, ela está realmente guardada, né? E isso mostra o seguinte: tenha firmeza, tenha correção, seja firme, tá, nos seus pensamentos e siga adiante. Você já entendeu perfeitamente. Aqui é mais rápido. Gente, perceba, quando a pessoa vai no consultório, eu gosto que a pessoa grave, porque eu gosto de falar bem claramente, bastante coisa, e muitas vezes a pessoa ela já está pensando em separar-se ou alguma coisa assim, e daí você mostra um outro contexto, e só o fato dela passar pela consulta, ela já realmente soluciona a sua questão, o seu problema. A próxima pergunta é da Silvana, de Osasco. Ela pergunta: tenho um obsessor comigo? Olha, minha amiga, você não tem um obsessor, não. Você tem vários obsessores, tá? Mas por que você tem obsessores? Você tem obsessores, eu tiro uma carta para você dos grandes iniciados e sai exatamente Ísis, né? Você é uma pessoa que você tem um coração muito bom e você atrai obsessores mesmo sem o querer, né? Conscientemente. Então fique consciente que você tem paranormalidade, que você tem a faculdade medianímica, se queira, né? Se quiser falar dessa forma, e que você acaba atraindo entidades que estão precisando de ajuda. Basta você ser firme, né, em suas orações e dizer: envio todas as entidades que quiserem me ajuda para o plano espiritual, que alcancem o astral superior e que sejam abençoadas e iluminadas. Só isso você já está enviando. E que eu tenha o caminho plenamente aberto, livre, desatado, desembaraçado. Então comece nas suas orações fazer isso. Suas orações podem ser feitas em qualquer segmento religioso. Desde que você diga: eu envio em nome da luz maior, em nome de Deus, em nome da deusa, não importa a sua religião. Todas as almas, todos os espíritos que estão próximos de mim para a evolução, que evoluam, né? E me abram caminhos para a minha paz. Isso é muito importante, viu, gente, fazer, porque muitas pessoas têm vários problemas por ter obsessores e nem sabem que os têm. Muita paz, muita luz, minha amiga. André de Sabará pergunta: ando perdendo o controle mediúnico ao beber. Isso é normal? Olha, muito interessante o que você falou, porque a questão do álcool, qualquer tipo de elemento bioquímico ou qualquer química que realmente, né, leve um destemperamento, ela vai fazer com que você perca um pouco do controle. Eu sei que a gente aprende diferente, que tem muitas entidades que gostam de vir, que gostam de beber, mas daí o trabalho tem que ser diferente. De repente, o seu mediunismo não é para isso. Eu conheço pessoas que, quando estão mediunizadas, dentro de um segmento mais de magia, de catiçaria, a gente fala de catiço, né? De feitiçaria, trabalhando mais para magia mesmo, não tem a ver com religião, tá? Tem a ver mais com a magia. Então, conheço pessoas que viram ali 5 litros de cachaça, impressiona todo mundo, vira e bebe ali depois que se incorpora, né? Isso não é comigo, tá? Por exemplo,
tá ok? Então tem pessoas que realmente não são para isso, tá? Eu vejo que a sua mediunidade, joguei aqui os búzios, eu vejo que na verdade ela é mais sutil, você é uma pessoa que vai ter que desenvolver mais a sua sutileza. Então fuja um pouquinho dos álcools e de outras coisas quaisquer, tá? E procure dar isso fora, né? Por exemplo, gente, você não precisa ficar fumando, você pode pegar, acender um charuto e oferecer fora do seu corpo, você pode oferecer bebidas fora do seu corpo, né? Você pode fazer uma série de coisas fora do seu corpo, até conversar, olha, eu não gosto, não estou me sentindo bem com isso, então eu vou aqui oferecer aqui fora para vocês, tá bom? E será muito bem aceito, tá ok? Um grande axé para você, um grande abraço, muita paz, muita luz. Vamos para a próxima pergunta? Juliana de Montevidéu pede uma carta sobre seu financeiro. Então vamos lá através do tarô da Bíblia. Vamos ver então para a nossa amiga de Montevidéu. Opa! Vamos tirar uma carta aqui para o financeiro, né? E o que sai no momento é o seguinte: você ainda vai passar, está passando, mas vai passar ainda um período de arroxo. Sai 5 de copas para você, e quando sai copas é uma coisa espiritual, é aquilo tipo assim, é como se fosse um teste, né? Um teste de paciência, um teste de emoção, e para você passar rapidamente por esse teste, você deve fazer o seguinte: sorriso no rosto, saiba que você é uma pessoa muito digna, muito sorriso no rosto e muita vontade, porque é essa vontade, sorriso no rosto, sorriso na alma, que vai fazer você mudar a situação, tá ok? Então acho que está bem colocado, né? Bem explicadinho. Ana de São Paulo pergunta: vai dar certo a volta com meu marido? Então vamos ver se dá certo, né? Isso tudo, gente, a pessoa ela deve até saber que a pergunta é mais profunda, porque às vezes dá certo a volta, mas não dá certo o restante. Olha o que sai. A grande questão é a ciumeira, a possessividade. Então dá certo, sim, mas vai ter que tratar essa possessividade, essas emoções aí que ficam enxaleirada. Se você quiser, você pode fazer o seguinte: faça um pequeno trabalhinho, que é aquele trabalhinho simples de vela. Pega ali tua vela, a vela dele, lambuza toda a vela de mel e de açúcar e coloca as duas velas junto, pedindo paciência, equilíbrio, paz, harmonia. Isso não é uma amarração, isso vai pedir equilíbrio para que não aconteça aqueles desencontros nem verbais. Isso as pessoas podem fazer, viu, gente? Você não está virando a vela de ponta cabeça lá dentro do cemitério à meia-noite. Você está fazendo dentro de casa para os anjos de guarda ficar equilibrado, ficar em paz, em harmonia. Tá? Então isso pode ser feito. Inclusive, independente da pergunta dessa amiga, quem tem problema com o filho, de repente está muito rebelde, pode fazer isso, porque isso é uma magia teúrgica, ou seja, totalmente do bem. Totalmente se está pondo, adoçando, colocando mel, colocando vida, colocando equilíbrio. Tá? Então, faça alguma coisinha assim para você, tá bom? Muita paz, muita luz. Tamires de Santander pergunta, pede uma carta, né, sobre sua vida amorosa. Muito bem, vamos então tirar uma carta do tarô dos orixás sobre a vida amorosa. E a carta que sai é de Oxóssi invertida, né? Ou seja, está faltando Oxóssi aí na sua vida, está faltando comunicação, está faltando expressão, está faltando entendimento, está faltando borogodó, está faltando muita coisa que precisa de ser harmonizada, tá ok? Bom, nessa carta, até tentei te dar assim, uma colher de chá e tirei uma outra carta, que também saiu totalmente invertida. Então, e a carta de Obá, que perdeu uma orelha, é exatamente o que eu estou falando. Então, está faltando comunicação, está faltando entendimentos, tá? Você precisaria de um bom benzimento, viu? Procure alguém aí para dar aquele bom benzimento, aquela boa sacudida, assim, sabe aquele benzimento forte para sacudir, né? Para dar uma boa limpada aí na sua vida, tá ok? Ou faça um ebó, ou uma limpeza prânica, se você quiser, tá ok? Mas é importante que você se dê uma boa limpada para que as coisas fluam, tá? Muita paz, muita luz. Lúcia de Campo Grande pergunta: há algo que eu possa fazer para ficar mais atraente para meu marido? Ah, mas é claro que sim. Uma eu já ensinei das velas, né, que vocês podem fazer, que isso é maravilhoso. Mas você também pode fazer o seguinte, no seu caso em particular, você pode comprar o perfume que chama-se Lotus, né? Compra o óleo essencial, que é mais fácil, mais barato, né? E mais fácil. Aquele óleo para massagem, um cheiro de lótus. E utiliza esse lótus espalhado pelo seu corpo.
Isso vai te ampliar a tua sensualidade. Isso é para ela, viu, gente? Tira uma carta dos iniciados e sai Nostradamus. Então, quer dizer, a grande magia, isso mesmo, tá? Use aí Lótus, tá? Perfume de lótus, essência. Compra perfume essência, na casa que vende aqueles óleos essenciais para massagem. E utilize isso que você vai perceber a diferença. Bem, antes de eu fazer a próxima pergunta, eu quero convidar vocês a estar conhecendo um pouco mais do trabalho do Elias através do blog oficial dele, que é o bispo4.blogspot.com.br. Lá toda semana tem um vídeo novo das transmissões que nós já fizemos anteriormente aqui pela Web Rádio ABC e também pelo live no Facebook, como também a agenda do Elias e, é claro, os livros do Elias, que você clicando sobre a imagem do livro do Elias, você vai direto para o site da editora e pode estar adquirindo o livro no cartão de crédito, no boleto bancário. Nesse momento eu vou falar do domínio da vida em suas mãos, a arte de ler as mãos, onde Elias começa a te introduzir nesse mundo da quiromancia e da quirologia, né? E como Elias sempre fala, tem coisas que são tão boas que a gente tem que ter pra gente e para as pessoas que a gente ama. Porque livro é uma coisa que você vai energizando, você vai criando uma energia com ela. E você não pode transmitir essa energia para os outros, mas sim permitir que o outro crie a sua energia no seu próprio livro também. Por isso que a gente dá de presente para quem a gente ama. Com certeza. Você tem que aprender a se amar e se gostar. Muitas pessoas me perguntam, mas o meu relacionamento, por que meu relacionamento está tão mal? Muitos relacionamentos se acabam exatamente por falta de autoestima. A pessoa está sempre pensando o que o outro indivíduo está fazendo. E até que, de repente, todos os seus medos começam a acontecer. Você começa a plasmar medo, você começa a criar, através da sua falta de confiança, você acaba criando uma série de problemas, né? Então, é importante o seguinte, que você entenda que você é um ser iluminado e que você deve aprender a utilizar a sua luz. Quando você aprende a utilizar a sua luz, você atrai naturalmente, mesmo que você seja um ateísta, mesmo que você diga, poxa, eu estou ouvindo Elias pela primeira vez e estou percebendo que não é bem um programa religioso, é realmente aquilo que ele colocou, está abordando esoterismo, metafísica, etc. Bom, mas nisso tudo é importante que você utilize o seu poder pessoal. O seu poder pessoal independe de crenças, você não precisa sequer ter crença nenhuma, em nenhuma religião, em nada, mas é importante que você acredite em você. Que você acredite na vida, que você acredite que pode. Se você acredita em você, se você acredita na vida, você vai se cuidar melhor. Mas você não vai se cuidar melhor para a vizinha, para o vizinho, você vai se cuidar para você. Porque você gosta daquela roupa, você gosta de se olhar no espelho, você se curte, você se ama. E a partir do momento em que você faz isso, seu magnetismo, sua energia de vida aumenta, se amplia. E com certeza você motiva a outra pessoa também para que ela comece a lhe tratar desta forma. Então, veja, são ligações de uma importância muito grande. Falando ainda dessa divinação africana, então, existe toda uma leitura também de corpo. E essa leitura é muito ligada a animais. Né? Quem já não ouviu, principalmente no filme antigo de Tarzan, então, o culto dos homens leopardos, né? Pois é, mas não tem só leopardos. As pessoas esquecem que na África existe inúmeros animais, né? Que é um continente repleto de vida. Então, ou seja, é muito fácil fazer uma análise do indivíduo ligado ao animal que existe na região, a personalidade do animal. E disso nasce os etãs, nasce os mitos, nasce a visão, nasce toda uma cultura. Muitas pessoas dizem o seguinte, mas Elias, essas culturas aqui, bom, o programa é rápido, e não é só falar de búzio, mas falar de como você amplia isso, né? Dentro dos búzios, nós jogamos de diversas formas. Eu, muito antes de jogar com o Odus, então jogava os búzios através do orixá e através da intuição, como muitos jogam ainda. E, realmente, quando se joga bem, é de impressionar para qualquer pessoa, e a tua intuição ela vai te levando às verdades, né? O jogo de Odus ele está muito ligado a uma matemática, como eu disse antes. Para quem já estudou Feng Shui e já estudou o Bagua, vocês vejam que o Bagua é formado de trigramas. Esses trigramas unidos, né, para o I Ching, formam hexagramas, que estão ali mostrando, como eu disse antes, então a ligação, por exemplo, de floresta e água. Vamos utilizar um exemplo de orixás. Então, águas turvas, né? Águas barrentas, Nanã, com ar, Oxalá, Nanã e Oxalá,
poderíamos utilizar esse exemplo, essa exemplificação para vocês entenderem melhor. Por isso que vocês veem ali sempre os riscos, se vocês prestarem atenção, é muito similar à cultura, né, chinesa, ao taoísmo, né, e à cultura ligada ao Feng Shui, ao Bagua, ao Tao Te Ching, né, a diversas nomenclaturas. E isso tudo por quê? Onde que está a semente de tudo isso? Tudo isso vemos que está no Egito. Por isso que eu trouxe aqui várias cobrinhas, né, para lembrar vocês. Então, as dans, né? Aqui, dan, da cultura, por isso que eu mostrei antes aqui, umas cobrinhas todas para vocês que estão no live. Então, dentro do meu jogo, existem várias cobras que coloco para homenagear a tradição que eu procuro seguir. Dentro disso tudo, gente, nós vamos ver o seguinte: existem técnicas ligadas ao pelele, existem técnicas ligadas aos búzios, conhecidos aqui no Brasil. Quando falamos de búzio, temos que pensar em odus, porque atrás dos búzios, atrás do santo, então estão caminhos psicológicos e energéticos, estão caminhos arquetípicos, ou arquetipais, como queiram, universal. E quanto maior é o conhecimento do indivíduo, quanto maior é a sua desenvoltura, o seu desenvolvimento, maior conhecimento ele tem. Vejam bem, este ano, eu já falei para vocês que este ano tem uma regência muito grande, né, de Ofu. E esse é um Odu assim, muito pesado, porque ele fala muito sobre espiritualidade, ele fala muito de doenças, de dificuldades, né? Isso nos remete muito a uma história no qual o Xalufã ele foi preso, ficou detido nas terras de Xangô, e ficou por 7 anos detido. Então, este ano tem essa regência. Com esta regência, tudo fica pesado, e daí você vai saber que tem mais 7 anos para a gente conseguir sair de tudo isso. E o ano que vem ainda tem o Owarim, né? Então, o Owarim é assim um Odu ainda mais pesado, porque daí é mais belicoso, de mais contendas, mais guerras, mais brigas, né? E onde vai reger ali em Ansan, com Ogum e Exu. E nesse ano temos então essa outra regência. É claro que não é uma regência só, mas hoje o que eu quero passar para vocês, que vocês entendam bem, é que quando o africano primitivo ele busca a sua magia, ele busca acreditando e abrindo e ampliando totalmente o seu psique, para entrar em sintonia com os meios que existem à sua volta. Então, com os arquétipos à sua volta e com as forças cósmicas universais materializadas nesse momento de sua existência. Então, ele entra em contato com todos os animais, com os espíritos de animais, né? Por isso, existe uma série de animais sagrados, né? Para quem é de candomblé ou quem já leu sobre ou já esteve, então vocês viram que existem diversos animais. Embora muitas pessoas não gostam de lembrar que essa cultura toda de cuidado de simbolismos e de zelo por animais, né, pertence também à cultura africana. Gente, lá é onde tem mais animal. Então é claro é claro que as intuições e percepções estarão ligadas também, né? Olha aqui meu elefante branco, né? Olha que lindo elefante branco. Tá vendo? Só que aqui no caso está douradinho, né? Preferi um dourado devido ao fundamento que eu tenho aqui. Mas, ou seja, o elefante branco é um dos animais de Yansan também, né? Yansan não é só búfala, não, mas também o elefante branco. Então, vejam, são vários e vários simbolismos que você necessita saber e que você vai sabendo e aprendendo a partir do seu processo iniciático. Esse processo iniciático começa a partir do desenvolvimento de sua capacidade psíquica, ou seja, é a sua intuição que vai ampliar-se cada vez mais para que você perceba os códigos diversos que estão na natureza. Assim como uma criança que vai à escola, você aprende uma metodologia, mas daí você amplia essa metodologia, tá ok? Então é por aí. Bom, e que falar dos augúrios antigos? Quando falamos de augúrios, só pensamos em Roma. Não, gente, já, né? Vamos de novo. Na África, se é analisado todos os animais, são inúmeros animais que são cortados. Até os seres humanos são analisados também, de acordo com como nascem, em que hora nasce, como nasce. Então, quer dizer, toda essa simbolística está muito ligado ao psique. Para quem não entende ou não conhece, fala, poxa, mas não, isso é muita superstição. Superstição se está globalizado para todas as pessoas, mesmo aqueles que não estão num processo de iniciação. E iniciação nada mais é do que um processo de estudo, de aprimoramento, de aprimorar-se cada vez mais.
Tá? Veja, o que você faz quando você vai iniciar? Se você não está se aprimorando quanto pessoa, quanto indivíduo, você não está aprendendo mais de uma determinada área, de um determinado conhecimento, não está dominando aquela matéria, não é por aí? Né? Isso é o processo de iniciação, tá ok? Então, vamos lá para outras perguntas, Jorge? Tayane de Dourados pergunta: por que tenho tanta infecção de urina? Então, vamos lá, minha amiga, vamos dar uma olhadinha para você através dos búzios. O que tem a ver essa sua infecção de urina? Muito bem, vamos lá. Muito bem, minha amiga. Quem responde para você com as suas infecções é o Shagyan. Você tem muitas infecções realmente porque você briga, você está sempre tensa, está sempre com a sua bexiga tensa, está sempre com o abdômen tenso de raiva, ainda tem muita raiva. Então você vai ter que soltar essa raiva. Antigamente as pessoas diziam assim, solta a raiva no xixi. Você vai ter que aprender a soltar essa raiva. Existe um chá maravilhoso que se pode tomar, que é o chá de malva branca. Né? Você pode tomar o chá de malva branca, mas isso é para te auxiliar. No entanto, o que você deve fazer é perceber que realmente você está muito tensa sempre, que tem coisas que você ainda não esqueceu, e isso está criando aí uma psicossomática, está fazendo com que o organismo esteja sempre tensionado na área da bexiga, do baixo ventre, tá bom? Muito axé para você, muita luz. Monique do Rio de Janeiro pergunta: devo continuar meu relacionamento? Então vamos ver se você deve continuar, né, esse relacionamento. Que é interessante, gente, agora eu estou jogando aqui, que são 4 búzios, são búzios gema. Para quem está me ouvindo pelo rádio, eu estou com búzios africanos, né, que são aqueles marrons escuros, até porque para a gente levar para um local para outro, a gente usa esse búzio, que é o búzio consagrado ao Bará, à Elégua, e daí também estou com os gemas, o qual está consagrado com o Babá Egum. Olha, mostra o seguinte, que essa é uma história que está se findando, que já deveria ter se findado, viu? Então, siga adiante, toma um banho até de abertura de caminhos, tá? E vá adiante. Muita paz, muita luz. Zeus, Rio Grande do Sul, pede uma carta. Então, vamos lá, através da cartomancia sevilhana, para os Zeus. Muito bem. O que sai para você é 8 de paus, mostrando ali, tome cuidado com o dinheiro para não gastar no momento errado, tá? E, ao mesmo tempo, tome cuidado com fofoca. Você vai ouvir alguma coisa que é uma bobagem, mas que vai te tirar um pouco do sério, e um pouco muito, tá? Então, você simplesmente releve. Tente não dar atenção a bobagens, tá ok? Muita paz, muita luz. Joseph Acerburgo pede uma carta sobre espiritualidade. Então vamos ver para o Joseph, né, através do tarô dos orixás. E quem responde para ele é Iemanjá, porém Iemanjá invertida, né, que mostra a necessidade de se harmonizar com essas energias das águas. Ou seja, o que é se harmonizar com as energias das águas? O que ela está dizendo aqui nessa carta, né, consagrada a ela? Ela está dizendo o seguinte: é importante você cuidar aí do seu sentimento de estar meio abandonado pela mãe. A mãe te deu o máximo que ela podia, ela te deu todo o carinho que ela podia, ela fez o máximo que dava para ela fazer e que tinha. E existe dentro de você ainda uma falta aí de colo, uma falta de mamãe, uma falta de mãe, tá ok, meu amigo? Então, procure trabalhar isso realmente com meditação, com uma autoanálise, utiliza isso que eu estou falando, tá ok? E dá uma analisada em como foi tua infância e perceba que algo ficou, e esse algo é que está te atrapalhando, tá ok? Então, quando Iemanjá fala, ela fala sempre como iniciação, mas um dos aspectos da iniciação está ligado ao quê? Ao psicológico, gente, ao psique, tá? Dentro da nossa cultura africana no Brasil, existem diversos segmentos, mas o que todo mundo ouve falar, né? Então, é Umbanda, que daí é uma religião brasileira, mas que tem muito conteúdo africano, né? Ameríndio, por causa dos índios também, e dos próprios brasileiros, que é a corrente dos baianos, né? A corrente dos boiadeiros, e por aí se vai. Mas, dentro das correntes do candomblé, então, existe ali um certo resguardo das pessoas, ou seja, a pessoa vai entrar e precisa de uma iniciação. Só que antes da iniciação ela passou por vários processos
de conhecimento, ela passou por um obi, por um sacudimento, por um buri, até ela poder chegar realmente a fazer algo mais sério. Nesse algo mais sério, ela vai aprender, só vou falar o que pode falar, tá bom, gente? Nesse algo mais sério, ela tem que ficar realmente vários dias. Por quê? Porque ela vai aprender. Ora, como é que você quer aprender se não ficar vários dias? Então ela vai aprender. E tem coisas que ela vai aprender de forma psicológica. É ela com mais ela. Tem a esteira na qual ela vai ficar, que é o seu espaço geográfico, seu mundo, seu universo geográfico está ali. E ali ela vai aprender a se divinizar, vai aprender a fazer suas interações energéticas consigo mesmo. Aquilo vai servir como um portal terapêutico, ou seja, todo um processo realmente que vai mexer com os diversos aspectos emocionais da pessoa. E daí tem os horários sagrados, horários de banhos quentes, banho frio, banho isso, aquilo, né? E uma série de conhecimentos e processos que serão aprendidos, desde o mental até o físico e mental, que vão até as danças, os toques e uma série de outras coisas e o que está interligado. Então, ela tem que ficar aquele tempo mesmo para aprender. Como é que você vai aprender, né? E mais que aprender físico, é aprender e se possibilitar a estar num outro processo de abertura, né? Para que você possa realmente canalizar forças espirituais de uma forma específica, né? Então, veja, existem várias histórias, existem cantos, existem várias linhas que trabalham com encantamentos, com encantados, com entidades mais comuns, com entidades mais atrasadas, mais adiantadas, com todas. Ou seja, existem várias linhas de trabalho. Essas linhas todas vão te reportar a divinação. Por quê? Quanto mais você mexe com as linhas, sabendo que você vai chegar até o conhecimento, e o conhecimento é representado, no meu caso, eu cultuo Ifá, mas ele é representado por Ifá. Depois que você passou por todas as linhas, mas é importante passar, né? Depois que você passou, então Ifá ele vai trazer a harmonização entre todos esses aspectos, que são antagonizantes, que você ouve dizer que estão sempre, parece que em deglade, em briga. Daí Xangô parece que está brigando com Ogum, que está brigando com Oiá, que ao mesmo tempo que é Oiá, e que de repente está brigando com... né? E por aí se vai. Então, quer dizer, essa harmonização, ela acontece, né, a partir de Ifá. E daí quando ela acontece na pessoa também, né? Então a pessoa também se torna mais harmônico com a vida, né? Porque esses simbolismos todos do cosmos é que precisam ser entendidos, percebidos. E você só consegue percebê-los ao passar, né? É claro que escrever livros, é claro que você pode estar escutando Elias e talvez falando, poxa, que legal, ele está explicando, mas há necessidade realmente de um processo para você aprender aquilo que é sutil dentro do que é espesso, né? Como Hermes Trismegistus, e aprender as diversas nuances e facetas de uma mesma história, né? Veja, todos nós temos uma história muito ampla. Quando nós falamos de orixás, falamos de inquices, itatas, de voduns, são forças que realmente já estão conosco, né? Já nos acompanham de diversas encarnações. Hoje, gente, devido a essa questão de temperatura ali, com a minha rinite aqui, eu estou matando o português. Vocês relevem, por favor, tá? Mas veja, essas energias todas, elas já te acompanham. O espírito ele já nasce de uma determinada forma, ou dando sinais dentro do útero, sinais antes até, sinais através de borboletas, sinais através de pássaros, sinais através de animais diversos. Na minha família em particular, utilizo cobras porque desde minha mãe, ela estava dentro do útero e minha avó foi laçada com uma cobra cipó exatamente na região do útero. E daí a minha vida também, o meu desenvolvimento após 16 anos, 16 para a gente é um número muito importante, veja que são 16 búzios na grande maioria, né? Na grande maioria de jogos, quando se fala de Odus, né? O Opelê, veja que são 8, né? São 8 casquinhas, 4 em cada lado. Então, ou seja, existe toda uma sincronicidade que te dá as informações,
né, que te leva às informações, tá ok? Então isso tem a ver realmente com essa cultura. Por isso que a cultura africana é tão respeitada e tão temida ao mesmo tempo, porque é um enfiar-se realmente de cabeça e perceber essa elegância, essa sutileza que existe e que é maravilhosa, que traz paz simplesmente por ser real, né? Ela que toca as pessoas, vai tocando as pessoas vão procurando, né? E pensam eles que estão procurando, quando na verdade estão sendo direcionados, né? Então é algo muito bonito. Bom, mais pergunta, Jorge? Dani de Santo André pede uma carta sobre financeiro. Então vamos lá para o financeiro de Dani de Santo André. Muito bem. Vamos ver então. A carta do financeiro mostra o financeiro sendo acudido através do aspecto masculino, ou seja, ou então é marido, irmão, qualquer coisa assim. Então, vem algum dinheiro através ou de amigo, vem algum dinheiro através de algum homem. Pode ser um negócio, uma proposta de trabalho, ou um help mesmo, tá, que surge aí através de uma pessoa do sexo masculino. Muita paz, muita luz. Mari, São Paulo, pede uma carta sobre sua mediunidade. Então, vamos lá para a mediunidade. Vamos através da cartomancia. Sevilha, muito bem. Muito bem, isso é uma carta 7, uma carta maravilhosa sobre a mediunidade, né? É a 7 de ouros, ou seja, mostra que realmente você é uma pessoa que está atinada, que tem uma boa paranormalidade. Precisa, no entanto, é só de ouvir pessoas que falem coisas boas, se conectar com bem, perder os seus medos, tá? E saber que tudo que você tem é divino. É a única coisa. Gente, por que o 7 é um número tão forte, tão poderoso? Por quê? Você tem 7 orifícios na sua cabeça, por isso que o 7, olha, 2 olhos, 2 narinas, uma boca, 5, e os ouvidos, 6, 7. Esses piercings, alargador de orelha, não consta, viu, gente? São os orifícios naturais, são os pórticos, por isso o 7 é poderosíssimo, né? Ele está ligado à cabeça mesmo. Tá ok? O 9 está ligado ao corpo todo, mas o 7 está ligado realmente às percepções. Então, você tem percepções maravilhosas. Precisa trabalhar melhor essa sua capacitação, essa sua capacidade, tá bom? Muita paz, muita luz. Anitta, São Miguel, Rio Grande do Norte, pergunta o que reserva setembro para ela. Então, vamos ver o que reserva setembro, através do tarô dos iniciados. Quem responde para você é Edgar Cayce. Né? Edgar Cayce, ele mostra final do sacrifício, ou seja, mostra que vai ser um período de mais tranquilidade para você, onde você vai estar saindo de muitas dificuldades, porém você vai estar muito intuitiva, tá? Você talvez tenha alguns sonhos intuitivos, talvez as pessoas te procurem devido à sua intuição, devido às suas palavras, e não se furte, né? Auxilie a quem precisar, mas se mostre também, mostre que você é gente, que você é humana, que você necessita também de amor, carinho e afeto, ok? Gente, Edgar Cayce é fantástico, fantástico. Vejam a vida dele, assim, um paranormal incrível, né? Muito, fantástico mesmo. Vamos então para outra. Julieta Campina Grande pergunta, a paixão dele é recíproca? Olha, o que eu já sinto aqui antes de jogar, né, é que não é tão recíproco assim não. Eu diria, o tesão é recíproco, a paixão não. Ó, paixão, tesão, tá? São coisas diferentes, tá? Realmente é o que eu já falei, tá? Saiu aqui no oráculo, jogando com 4 búzios, né? Mostra que realmente é o que eu acabei de falar, tá ok? O que é recíproco são coisas distintas, tá? Você tem um sentimento mais coração, ele tem um sentimento mais físico. Pronto. Acho que está bem claro, né? Gente, tudo é bom, depende de sua cabeça. Tudo é bom. Acho que todas as coisas são boas, gente. Tá? Todas as coisas são boas. Tá? Às vezes uma loucura, né, como a Marrom diz, faz uma loucura por mim, né, na sua música. Às vezes uma loucura é bom, desde que seja uma loucura assim, gostosa, né, de flores, de bombom, né, uma coisa assim. E às vezes a gente tem que dar um pouquinho mais de tempo, até pra gente mesmo, tá ok? Dá uma boa pescada nisso que eu acabei de falar, hein? Sandra de Curitiba pergunta, quando sairá a minha venda de imóveis? Então vamos ver, através do Pelé. Olha, está um pouco enrolada aí tua vida, minha querida. Está um pouco enrolada. Aproveita, estamos saindo já do mês, né? Peça, simplesmente firme tua mente e peça para o Obaluaê que abra os caminhos
Então não precisa fazer nada, precisa firmar a mente. Olhe para o sol, então imagine a luz do sol bem forte e peça: abra meus caminhos, tire tudo que for de negativo. Abra meus caminhos. Faça esse pedido, simplesmente. Tá? Mentalize para poder se abrir, porque você está com uma energia realmente ligada ao Obaluaí que está fechando aí. Não é que ele esteja fechando. Gente, vamos mudar uma coisa. Tá? Entendam bem. Orixás, entidades superiores, maiores, não fecha nada. É um jeito de falar, é uma linguagem coloquial. Tá? Quando a gente fala está fechando é porque é a gente que está com algum bloqueio, alguma energia bloqueada, que não deixa a energia cósmica universal entrar. Tanto que vocês percebam bem, o que a pessoa vai fazer dentro das diversas culturas africanas? É cuidar da cabeça. Seja em que região da África for, é cuidar da cabeça. Cuidando da cabeça para você ver, enxergar, ouvir, fazer aquilo que Cristo disse. Olha só, mudando de cultura para explicar a África. Ouça quem tiver ouvidos para ouvir, veja quem tiver olhos para ver. Né? Quem tem um bom ori, ou seja, quem tem uma boa cabeça, quem tem uma boa origem, então consegue enxergar a vida. Viram que legal? Não é legal? Muito legal, né? Muito gostoso. Né? Então, vamos na sequência? Caroline de Campo Grande pede uma carta. Então, vamos a uma carta do tarô, né? Do inconsciente. Muito bem, a carta mostra o seguinte: cuidado com as palavras, cuidado com fura-olho, com gente fofoqueira, com gente que te fala coisas que não é verdadeira, hein? Não vai acreditando em tudo, não. Siga seu caminho, tá? Você vai entra nesse novo mês agora e precisa prestar mais atenção realmente em si mesmo, em sua intuição, e não ligar para a conversa dos outros. Vai ter gente fura-olho que vai querer te atrapalhar a vida, tirar sua paz, tá? É só ficar atenta que está cortado isso. Muita paz, muita luz. Zana Montevidéu pergunta: devo investir em novo caminho profissional? Olha, eu sinto que sim, mas deixa eu tirar uma carta para você, tá? A carta também diz que sim, sai 6 de espadas. Né? 6 de espadas, ou seja, é iniciar uma nova luta, um novo caminho. Então, é exatamente isso. Utilize sua bagagem para criar um novo caminho. Até porque, gente, esse mundo está mudando tanto que a gente tem que ir se reciclando cada dia mais. Tá? Vejam, vocês só me acompanham, na verdade, porque eu estou sempre me reciclando. Então, eu consigo explicar coisas que são profundas de um jeito simples. Né? Então, é sempre importante realmente se reciclar. 6 de espadas para você é modificar realmente. Vá adiante. Maria de Recife pergunta: serei vó ainda este ano? Vamos ver se vai ser vó ainda este ano. Muito que bem. Vamos ver. Olha, saiu um arco-íris lindo mostrando que sim, tem tudo para ser vó este ano ainda, hein? É um arco-íris maravilhoso aí para você. Ou esse ano, ou então comecinho do ano que vem, mas tem um arco-íris lindo. Quando sai arco-íris, gente, é uma bênção, né? A aliança divina é Dan, é Oxumaré, né? É a serpente do arco-íris, é Íris, né? Para o Antigo Egito. Ou seja, é a vida que acontece. Patrícia de Santo André pergunta: vou conseguir sair do meu atual emprego para outro este ano? Vamos ver se consegue, né, sair e que seja melhor, né? Isso que a pessoa não perguntou. Mas quem se responde para você é Exu. Exu diz que sim, até porque você, mesmo que eu dissesse que não, você ia fazer de tudo para sair. Então, saiba que Exu está aí te direcionando, tá? Exu direcionando, gente, o que é Exu? Exu é energia, é a força. Então, ou seja, é a tua força te direcionando, querendo que você melhore de vida, querendo que você tenha uma vida melhor, tá? Viram como Exu é legal, é do bem? Essa força, que é chamada de anjo em alguns outros segmentos, em alguns outros caminhos, né? Então, Exu é isso, é uma força cósmica, é o poder. Né? Então, o seu poder está te direcionando. Vamos lá? Eu vou fazer uma pergunta pessoal, Elias, que eu já sei, quer dizer, eu acho que muita gente tem curiosidade. É o seguinte: para a gente lidar com o orixá, como você fala, com o iquice, com o voodoo, é necessário sempre um corte de um animal? Olha, eu já estou atendendo aqui várias pessoas no decorrer já desses anos, todos que estou fazendo rádio, e muitas pessoas já dão seus testemunhos, muitas pessoas chegam a ligar em casa, e já ligaram até da França, agradecendo, e não precisaram de cortar absolutamente nada. Tá? Então, veja bem, o corte animal, gente, ele tem um aspecto bem mais sagrado.
Tá? Até porque é uma vida. Então, nesse aspecto da vida, o animal vai evoluir também, né? Então, para que algo aconteça. Geralmente os animais são dados dentro do candomblé, eu disse isso em 1994, ainda no programa do Didini, quando tinha acho que era a 25ª hora na Record. Então, eles perguntaram sobre animais, eu disse, olha, dentro do contexto de candomblé, dentro do contexto de iniciação, do processo iniciático, o indivíduo, ele entra para o roncol, entra para a camarinha, depende do segmento, né? E ali dentro, ele precisa de estar perfeitamente purificado, tanto que ele é purificado ao extremo antes de entrar. Então, são ebó, são limpezas, é banho, é isto, é aquilo. Daí entrou, o ambiente tem que ser cercado, protegido, iluminado, né? Livre de todas as energias negativas, para que ele esteja em perfeição, em alinhamento perfeito com o divino. E é claro que em alinhamento perfeito com o divino, tudo que ele come tem que ser consagrado, livre de todo o miasma, ameba espiritual, ou seja, não dá para ser uma carne onde a pessoa de repente está lá xingando, achincalhando, matando o animal de qualquer forma, de qualquer jeito. Tem que se agradecer ao animal, orar, obrigado, né? Agradecer ali pela vida, pela troca de vida, por estar cedendo a sua energia, a sua vida para aquele ato todo. Então, quer dizer, isso é dentro do contexto de santo. Mas aqui eu estou falando de diversas magias, né? E existem muitas magias dentro não só da África, como do mundo todo. Dentro do contexto de magia, geralmente você utiliza diversos veículos. O meu enfoque é totalmente para a área da divina ação. Então, dentro da divina ação, sempre os animais eles serão tratados dessa forma. E não só os animais. Quando eu digo para alguém, entregue um feijão fradinho, torra um feijão fradinho, entrega ali, você tem que agradecer ao feijão. Senão não acontece. Você tem que agradecer ao milho. Você consegue fazer magia com água, mas você tem que agradecer à água. Né? Então, veja, é exatamente isso. Só que existem outras magias, viu, gente? Aqui o Elias é um programa do bem, estou falando de coisas boas, dando força às pessoas. Existem outras formas de magia que eu não estou abordando aqui hoje, né? O meu enfoque é para que você melhore de vida, para que você se equilibre, para que você entenda e busque aquilo. Mas até as pessoas que vão fazer o mal também, que são, pelo mundo todo existem diversas escolas, Jorge, as pessoas podem fazer o mal mesmo com água, mesmo com diversos elementos, depende com que elas estão sintonizadas. Tá? Tudo tem a ver com sintonia, por isso que você tem que ter o desenvolvimento, para você estar dentro de uma sintonia, para você entender e ter poder de comando sobre aquelas formas energéticas diversas, né? E para que você possa ser ouvido e entendido e também entendê-las. Tá? Enrolei muito para responder, não? Não, tá, para mim tá tranquilo. Eu sempre penso que eu enrolo. Não, gente, eu não estou enrolando não, né? Depois você me dá uma dica, viu, gente? Não, eu acho que você está sendo bem didático, né? A gente tem que ser didático, né? Explicar os pormenores, né? Sem, é claro, fantasiar. Sem fantasiar, porque é a E realidade não é que nós isso vivemos, mesmo, né? Antes de eu fazer mais uma pergunta para o Elias, eu quero deixar mais uma vez os telefones para você agendar a sua consulta com o Elias, que elas são feitas em consultório, pessoalmente, não é feito por sistemas eletrônicos, que é o 55, que é o DDI do Brasil, DDD 11 para quem está fora do estado de São Paulo, 2831-0633, 2831-0633, ou ainda o 974737269, 974737269. Lembrando que Elias permite que grave a consulta, seja pelo seu iPhone, pelo seu iPad ou outro sistema eletrônico, porque quem grava a consulta mais que um consulente se torna um amigo. E lembrando, gente, né, que as perguntas, o programa é de rádio, realmente o programa não é feito para a live, tá? Então, as perguntas eu respondo sim, mas vocês têm que fazer na caixa, né, no inbox do Jorge, tá? Daí ele me passa a pergunta. Até porque eu acho que o programa fica bem mais dinâmico, bem mais interessante, tá ok? Então o programa é de rádio, está acontecendo na Web Rádio ABC, né? E a semana que vem esse programa será reapresentado, mas como o Facebook disponibiliza o live, daí é uma forma também de estar junto de vocês, de ser mais didático, tá ok? De trocarmos realmente um maior conjunto de informações. O tablet que eu estou utilizando, né, para a gravação do live, ele também fica um tanto distante e não dá nem para... mesmo que eu quisesse ler, aqui eu teria que mudar então a disposição.
né? Porque não dá realmente para estar lendo. E a gente faz assim até para que as pessoas tenham uma pergunta só, não fique se repetindo as perguntas, tá bom? Então, vamos de lá, vamos na sequência. Deixa eu falar um pouquinho mais, então. Bom, gente, entendam o seguinte, a magia, então, ela é feita de forma natural. Tá? As questões africanas, o voodoo, por exemplo, né, que muitas pessoas têm medo, não tem que ter medo de nada, gente. A gente só tem que ter medo de uma coisa, da ignorância. A ignorância é aquilo que cria todos os males. Tá? O que o voodoo faz? Ele simplesmente leva o indivíduo a buscar a sua energia primal, né? A sua energia primordial. E, vindo essa energia primordial, realmente ela vem com muita intensidade, com muita força. Muitas pessoas no Haiti, por exemplo, devido à dificuldade de cultura, vocês vão perceber que muitas pessoas, por sua simploriedade, acabam trazendo uma força muito intensa e não sabem direcionar esta força. E é isto que dá medo. As pessoas ficam com medo sempre de alguma coisa maléfica, sempre do mal, disso, daquilo. Não. A maldade vem da ingenuidade, da ignorância ou de coisas assim. E também existe um detalhe muito importante. Vejam que o mal geralmente é pedido por alguém, né, que aciona isso, que vai lá e pede o mal. Né? Agora, o papel de todo indivíduo que estava trabalhando com conhecimento e com magia é se aprimorar cada vez mais. Ao se aprimorar, ele vai chegar no quê? Vai chegar em Ifá. Ifá é a sabedoria, o conhecimento. Ele vai trazer, então, o entendimento das diversas partes. E vai trazer a capacidade de você ter uma análise. E quando você não tiver, ele vai simplesmente apontar caminho. E ainda chegando naquilo que o Jorge falou, mas precisa de todas as horas fazer uma oferta de animal? Não desta forma que estou abordando. Agora, se você vai num templo, vamos entender o seguinte, é muito legal que eu não tinha falado isso já. Quando a pessoa vai num templo, então a pessoa está atrelada, né, o trabalho dela está ligado àqueles ritos do templo. Então, se no trabalho dela, todas as vezes em que você for, você tiver que ofertar um animal, sim, tem a ver com o dogma daquela casa. Então, está correto. Tá? Então, é legal você perguntar realmente como é o trabalho da pessoa. É um trabalho mais de consultor para explicar, para ensinar, se precisar, de repente, fazer alguma magia mais complexa, ou você está indo a um templo. Então, se você vai ao templo, você vai seguir o dogma daquele templo. Tá, ok? Então, se para jogar você vai ter que sentar numa esteira, ou vai ter que ajoelhar na esteira, ou você vai ter que sentar-se num banquinho, ou seja, daí você está seguindo, né, o ritmo de cada lugar onde você vai. Assim, a pessoa que vai ao dentista tem um procedimento, a pessoa que vai ao psicólogo tem um outro, a pessoa que vai ao psiquiatra é um outro, não é? Então, é a mesma coisa. Tá, ok? Então, pergunta, Jorge? Falando ainda da adivinhação africana, você falou de 3 sistemas, que é o jogo de ossos, dos búzios, do Peleifá. Tem algum outro sistema que é mais conhecido aqui no Brasil, reconhecido? Ah, sim, Jorge. Na verdade, no começo eu dei uma pincelada no todo, ou seja, falando do seguinte, qual que é a base de tudo isso, né? A base de tudo isso está exatamente no processo mediúnico e que muitas vezes é aberto como? É aberto realmente com um corte ali. Hoje em dia eu posso falar isso porque todo mundo já sabe, com corte mesmo. Aqui no Brasil é um cortezinho de nada, aqui assim no chakra coronário, né, que é o Ori. E em muitas regiões, se vocês verem alguns vídeos aí pelo YouTube, vocês procurem, vocês vão ver em italiano, né, precisamente a cortes mesmo e trepanação. Que é a trepanação? Cortar mesmo, assim, abrir a cabeça por inteiro e ainda tirar aqui o ossinho do Ori. Né? Então veja que um cortezinho de navalha é muito menor do que uma trepanação, né? E é claro que isso não é com todo mundo, tá? Mas, ou seja, e é cada vez mais secreto, isso pelo óbvio. Antigamente não, antigamente era tribal, né? Tem uns trabalhos muito interessantes no YouTube, falado em italiano, né? Que é muito interessante mesmo. Vejam, aí vocês vão ter uma ideia melhor, né? Para quem fica, eu vou passar por curas, né? Que são os cortes. Então veja como os cortes eram mais traumáticos no passado, né? Muito que bem. Mas isso por quê, gente? Para abrir mesmo, né, a paranormalidade ali, o canal da pessoa, e isso se abre com uma intensidade muito grande. A pessoa consegue ver coisas que só hoje, depois de milênios, é que os cientistas estão falando que existe. É que os matemáticos estão dizendo, nossa, realmente o universo é assim, sendo que antes a pessoa já estava falando de forma natural. Não, isso acontece de determinada forma. Por quê? Tudo se ampliava, a visão se ampliava, a evidência se ampliava, uma série de aspectos se ampliava.
Então, Jorge, uma das maiores questões que as pessoas procuram é essa sensitividade maior. Por exemplo, existe uma técnica, muitas técnicas nem têm nomes, porque são técnicas simples, onde aqui no Brasil, há um tempo atrás, tinha muito. As pessoas simplesmente tiravam seus guias, ou seus brajás, ou seus fios de conta, e jogavam no chão. Isso geralmente mais dentro de alguma cabulá, né, que era essa mistura de candomblé com umbanda, né? Hoje tem outros nomes. Às vezes candomblé, às vezes outros nomes até que estão surgindo. Então as pessoas jogavam no chão e o formato que se fazia, né, tinha a ver com uma determinada entidade ou com determinadas respostas. Eu mesmo cheguei a fazer muito isso. Assim como também olhar para o copo d'água, olhar para o prato d'água, né? A bola de cristal, ela é mais refinada, mas é a mesma, a fonte é a mesma, né? E a conversação com os animais, né? Algo que eu fiz muito. Então, simplesmente atendendo alguém, de repente vê um passarinho, ou claro, ou escuro, ou de repente uma borboleta de uma cor ou de outra, né? E a intuição, ela está muito ligada com tudo, né? As artes de divinação, você faz com tudo, por isso que é divinação, é você entender o divino em todas as coisas. Então, a cultura africana, né, os magos africanos, eles trazem isso, né? Ou seja, você perceber esse divino em tudo. Como já disse para vocês, é claro que existem coisas que são mais fechadas, então claro que nem todo mundo terá acesso, mas mesmo na cultura brasileira existe todo esse resquício, basta vocês estudarem que vocês vão ver que tudo o que é feito é para que o indivíduo ele entre em perfeita sintonia e harmonia com o seu todo, tá? Então, vamos ver bem essa linha de trabalho. Daí nós temos algumas coisas aqui, por exemplo, quando pensamos em Dan, né, pensamos em Oxumaré, você tem que pensar também no risco que circunda todas as formas. Nesse traço que circunda, quando você olha para um indivíduo, você vê um traço de limitação do corpo. Isso também é uma das manifestações de Dan, né? Então, daí, essa compreensão ela vai se tornando cada vez mais e mais profunda. E daí a gente vai pensando cada vez mais em letras arábicas, vamos pensando cada vez mais também em conhecimentos das serpentes sagradas do Egito, e vamos pensando numa série de outras questões simbolísticas universais, que são arquétipos naturais, arquétipos universais. O que são arquétipos universais? São aqueles que não são criados. Por exemplo, hoje quando você pensa num jogador de futebol, quando você pensa no Pelé, então você já pensa num arquétipo, criou-se um arquétipo, que é o herói modificado. Então, é um herói que está ali numa arena de degládio, né? Antigamente seria matando leões ou se degladiando na antiga Roma, hoje se degladia com a bola. Então, ou seja, o arquétipo é o mesmo, porém mudou-se um pouco. Então, esses grandes arquétipos são universais. E esses arquétipos universais, por exemplo, Ogum, o grande herói, Oxóssi, o grande herói, aquele com uma flecha só, define a questão, né? Então, são grandes arquétipos, a mulher guerreira, Oiá, Yansan, a mulher que enfrenta todas as batalhas, que não teme absolutamente a nada, né? E assim se vai, então, diversos heróis, por exemplo, né? E dentro dessas mitologias todas, né, que existem, que são estudadas por nós do Ocidente, elas são vivenciadas intuitivamente dentro dos barracões aqui no Brasil e também dentro das aldeias, dentro das cabanas, dentro das casas, dos templos em África, e vivenciada com inteireza. Então, essa que é a grande questão, de você utilizar diversos elementos. E até mesmo o pano em determinadas regiões é utilizado, né, para o culto de Baba Egum, e qualquer movimento do Baba Egum, então, traz explicações, traz orientações, né, traz informações, cada urro que se é dado, né, está trazendo novas determinações para toda a comunidade. Então, mais uma pergunta, Jorge? Everaldo São Paulo pergunta: vou vender meu imóvel de São Paulo logo? Então vamos ver se vende logo. Olha, você vai vender sim, mas não tão logo. Você vende sim, tá ok? Você consegue vender, vai ser bem sucedido. Vai ser bem sucedido, então não fique tão ansioso. Tá ok? Claro que ansioso você vai ficar mesmo, mas procure ficar menos ansioso. Tá ok? Que você vai conseguir vendê-lo sim. Muita paz, muita luz. E a última pergunta da noite é da Belinha de Belo Horizonte. Ela pergunta: devo confiar no que ela diz? Vamos ver se deve confiar no que ela diz. Não deve confiar muito não, viu? Não deve confiar não.
sai 8 de espadas. Tá? 8 de espadas, então, é quando existe uma visão que não é muito clara, está muito nebulosa, tá? Não é muito verdadeira. Tá? Dentro dos odus existe uma queda que tem a ver com o número 8, que a gente diz, esse é o odu dos mentirosos, porque, na verdade, a visão não está muito coesa, não está muito clara, ainda mais cedo de espadas, tá? A visão não está muito clara, não, tá bom? Então, já respondido. E, muito bem, vamos então, gente, para outras respostas. Como eu já disse para vocês, existem uma série de animais. Por exemplo, você pode utilizar, assim como na Roma antiga, que vocês veem em diversos filmes. Lembrem que Hollywood, né, produz inúmeros filmes com a cultura branca. Infelizmente ainda é assim, né? Os negros estão ganhando espaço ainda com muita dificuldade no mundo todo. Mas vejam que até o Egito, que era África, né? Então está representado, na verdade, por atores brancos, artistas são brancos, né? E isso a pessoa até esquece de repente que, espera aí, que as múmias têm uma feição específica, né? Tem um semblante específico, esquecem que estava na África ali as pirâmides. Está ainda, né? O Egito está lá na África. Muito bem. Vejam que diversas formas, como já disse antes, são possíveis. Então, desde os dominós, dos dados, porque o conhecimento eles iam passando de região para região. O jogo de dados, né, que muita gente chama de dadomancia, na verdade é chamado de cleromancia. Em cada faceta do dado era colocado um deus, uma divindade, ou mesmo um símbolo mais inconsciente, mais ligado ao inconsciente de determinada atitude ou ação. E ao jogar, simplesmente a sincronicidade fazia com que viesse à tona aquele símbolo. Assim como você joga hoje os dados e tem números. Muitas pessoas jogam, então, pelos números ligados à numerologia pitagórica ou cabalística, ou pitagórica ligada à astrologia, e assim se vai. Ou a outros sistemas. Existe toda uma série de numerologias e divisões que são brasileiras para a linguagem africana. Então é legal saber que são visões brasileiras. E quando a gente fala de visão brasileira, é porque essa visão tem muito ali elemento europeu, tem muito elemento semítico, principalmente quando estudamos o Kabbalah aqui no Brasil, quando estudamos o sentido dos números, a leitura dos números. Então existe uma influência muito grande de toda a escola cabalística europeia que veio para o Brasil, e daí então da escola semítica, né? E a percepção, na verdade, africana é uma percepção muito mais intuitiva das coisas, né, do que essa sistemática que utilizamos no Brasil. E isso sim que é interessante dizer. Então, por exemplo, você está jogando diversos gravetos, que não precisam ser ossos. Você pode jogar com gravetos que sejam sagrados, consagrados. Esses gravetos cairão, por exemplo, em cruz. Então, imagine que cai 2 gravetos, entre 4 gravetos, cai 2 gravetos perfeitamente alinhados em paralela. Para uma resposta, será que meus caminhos estão abertos? Sim, pode indicar que os caminhos estão abertos. De repente, sai lá os gravetos todos cruzados, pode indicar, não, o caminho não está aberto. Está vendo? Há uma certa simplicidade em tudo isso. É uma simplicidade porque o universo ele é simples, né? Somos nós quem complicamos, que vamos saindo dos trilhos e vamos nos perdendo. Mas o universo realmente ele canta para todos nós. E assim são utilizados os animais também. No jogo dos ossos, então, se é utilizado desde ossos de animais, de frangos, de galinhas ou de outros animais que foram ofertados em sacrifício, ou de animais que foram encontrados em situações N específicas, ou de animais que foram dados dentro de determinados cultos, né? Ou mesmo dentro de outros ossos, né? Como no voodoo, era utilizado ossos, então, hoje proibitivo em muitos países, mas ossos, então, do antigo sacerdote, né? Isso tudo trazia então uma série de ligações e uma série de poderes, né? No Brasil é totalmente proibitivo, mas, ou seja, existem regiões onde isso ainda é utilizado, né? E
não há crime, e a energia que flui tem muito a ver com a sabedoria do antigo mestre, porque uma sabedoria vai se complementando à outra. Então, veja, são diversos jogos que podem existir, são diversas análises que são feitas, sempre utilizando a percepção, sempre utilizando essa sistêmica esotérica. E como já disse em outros programas, sempre digo, né, o esoterismo nasce da observação, mas a observação intuitiva. Então, através da observação intuitiva, você percebe sinais que a grande maioria das pessoas não conseguem perceber, né? Assim, você vê sinais no Sol, coloração do Sol, o Sol nasce mais vermelho, nasce menos vermelho, o Sol nasce mais amarelado. Isso tudo vai trazendo uma série de informações. De repente, um Sol muito avermelhado vai trazer doenças, pestilências e diversos problemas. Isso por quê? Porque o frio, é claro que ele vai nascer mais avermelhado, porque existem muitos agentes no ar, né, contribuindo a isso. Isso vai fazer com que, de repente, haja muita seca, muito calor, e com esse calor todo, as plantas realmente não irão vingar, e vai haver muita fome, e devido a isso, também pestilência. Então, as coisas estão muito interligadas, a visão ela é holística. Tá? Então, quando você tem essa visão mais holística, mais ampla da coisa, você consegue entender melhor. Tá? Por isso que as ciências são todas interligadas. Daí, de repente, você vê muitos cometas no céu. Muitos cometas, muitos sinais, muitas estrelas cadentes. Incrivelmente, isso traz carestia. Isso faz com que a mente das pessoas fique um tanto desordenadas. E é algo concreto. Quantos sinais vimos esses últimos anos no nosso céu? Né? Quantos sinais no mundo todo? E estamos vendo aí presidente, de repente, do país mais poderoso do mundo, fazendo cada coisa absurda. E, de repente, numa outra região do planeta, promessas de guerra nuclear. E num outro canto, de repente, onde nunca houve uma enchente tão grande, vemos aí uma enchente avassaladora. Dentro dos Odus, eu falei ali, só para lembrar vocês, né, já do ano passado para que este ano seria regido, ensinei até como vocês verem. Então tem lá o 2017, então seria regido por, primeiro, número 17, número muito ruim, né? Eu vejo também como Obinda dentro de um jogo de 21 contas, mas esse jogo de 21 ele fala por eguns, ou seja, egum, ser humano, espíritos perdidos. Se você somar o todo, né, somar só 1 e 7, então fazendo essa somatória, utilizando isso, você vai ter um 8. 8, que é metade, é o meio do 16. Então, 8, ele vai sair para o Egioniri, ou seja, é um Odu de guerra, mas de muita inconstância. É o que estamos vendo no mundo todo. Ao mesmo tempo, daí você soma com o 2, vai dar 10, que é dentro dos fundamentos de africanos. Então, isso é Egiofum. Ofum traz muitas doenças, e vemos o quê? Doenças globais, doenças mentais. Temos que sempre ver a visão de forma holística, gente. Então, o que é doença? Doença não é apenas no físico, é na cabeça das pessoas que fazem as coisas erradas para que gere doença. Alguém tem alguma dúvida de tudo o que está acontecendo no Brasil, que vai trazer uma quebradeira muito maior ainda? Alguém tem alguma dúvida que, tendo quebradeira, você não tendo dinheiro para comer, você vai ficar doente? Alguém tem alguma dúvida que, não tendo dinheiro para pagar, de repente, o seu aluguel, você vai para a rua? Então, quer dizer, são coisas, né, que vêm mesmo. E isso tem muito a ver com energias cósmicas, tanto que existem processos mágicos para quebrar isso. Infelizmente, as pessoas não acreditam. E hoje em dia desacreditam porque todo mundo está aprendendo muito rápido. Todo mundo quer aprender apenas com apostilas. A apostila não quer fazer iniciação. A apostila é maravilhosa, eu mesmo escrevo livros, mas você precisa do processo iniciático. Sem o processo iniciático, você não vai entender com clareza. E as pessoas também não vão te dar o conhecimento, porque você já vai chegar com aquele monte de conhecimento, dizendo que sabe, e a pessoa vai ficar horrorizada com você, não vai te ensinar nada. Então, o que é importante é nós entendermos isso. Por que todas essas coisas vão acontecendo? Muitas pessoas viram ali, peraí, está dando Ofu. Ora, Ofu é a doença, gente. Tá? É um dos Odus, assim, a gente fala, nossa, é algo terrível. Né? Quando a pessoa vai saudar Ofu, a gente fala, você tem que fazer o santo direto. Para várias pessoas que já falei isso, tiveram assim problemas seríssimos na vida, mas muito sério mesmo.
E muitos até por não entenderem, mesmo pedindo grave, e a pessoa não querendo gravar. Então, geralmente quando dá esse Odô, as pessoas não gostam de gravar. Mesmo você falando grave, se você quiser dar a fita de presente para a pessoa, nem fita não tem mais, que eu já antigamente gravava por fitas. Já faz muitos anos que gravo, né? Então, as pessoas não querem. Por quê? Esse próprio Odô, ele embaralha a cabeça da pessoa. Então, este ano está basicamente sendo regido por isso. Onde é que está a salvação? Em entender isso, né? Pedir a Go para Urumilá, que é maior, pedir a Ifá, que abençoe e que tire as doenças, né? Que afaste os eguns, que são muitos eguns, que vêm gerando os processos de saúde. Eu sei o que são eguns, gente? É espírito desencarnado que está aí bagunçando, não é espírito de mestre que está equilibrado, de guias, mentores, nada disso. É espíritos que estão perdidão. Esses espíritos perdidos, obsessores, vão obsediando tudo, obsedia banco, obsedia presidência, e vai fazendo essa bagunça toda pelo planeta, né? E daí quem pode nos ajudar? Então, é o conhecimento do Odô, e ao mesmo tempo, você somando tudo isso, você vai ver que tem o Ocaran ali respondendo, né? E esse Ocaran, ele responde nessa conjuntura específica, exatamente pelo laterita, pelo Exu da laterita, que é o poder da laterita, então que faz galhofas realmente com a ignorância do ser humano. E estamos vendo aí. Isso daí eu falei isso todo ano, vocês sabem que me acompanham, né? Eu falo antes do ano virar. Tá? E o próximo ano que vai vir, gente, é um ano ali que vai ter um Odô muito regido por Yansan e Ogum, que são orixás de guerra, belicosos, são de guerras, né? Ou seja, é o Ogum que é guerreiro, Yansan que é guerreiro, e quem mais que você tem no meio? Exu de novo, né? Então, olha, vai ser o nheco-nheco do Borogodó. Agora, quem for seguindo aí que eu estou falando, quem for mentalizando, quem for, né? Entendeu? Principalmente ali, você não só pega Exu é o poder, vai mentalizando ali, ó, meus pais, vai agradando, já dando um agradinho, né? Para as coisas já irem se abrindo, porque a magia, ela existe para isso. Isso é magia, é você ter essa compreensão e modificar. Vejo que muitas pessoas não têm crença, não acreditam porque não sabem, não têm o domínio, né? E não dá realmente para se ter domínio se você não vivenciou, se você não passou, se você não viu. Quando você só lê, pura e simplesmente, né? Você não se aprimora, não se aprofunda. Jorge, sua interação. Eu separei uma frase que é a seguinte: tente mover o mundo. O primeiro passo será mover a si mesmo. Platão. Muito bem pensado, porque todas as ciências estão interligadas. Para quem utiliza a sua percepção, todas as verdades se unificam, né? Então, primeiro, tem que se haver essa consciência. Somos nós que temos que nos movimentar. Eu estava falando um pouquinho para vocês do processo de iniciação dentro de cultura brasileira e que tem muito a ver com diversas culturas africanas de locais diferenciados. Então, por exemplo, a esteira, porque é o deitar ficar em repouso para que os fenômenos parapsíquicos aconteçam, para que fenômenos ligados ao processo terapêutico também venham a acontecer. E dentro desse processo terapêutico, que vai acontecendo, que começa a acontecer com você, você cresce. Imaginem que você está num divã de um psicanalista, e ali você vai falando de sua vida. Ora, primeiro benefício, você consegue esgotar a sua raiva, a sua tristeza, a sua bronca. Depois você começa realmente a encontrar soluções por si só. Então imagine você ali 7 dias ou 21 dias numa esteira refletindo. E mais que isso, você se limpando de miasmas, amebas espirituais, de espíritos, mesmo espíritos que são mais bondosos, que querem te auxiliar, mas que estão ali influenciando a sua consciência com as questões deles. Então você está protegido e está ali, puro com você, com suas intenções. E daí você tem alguém que vai lá e cuida de você, que te dá o alimento, que te auxilia como uma psicoterapeuta, como um psicólogo, né, falando coisas, te auxiliando a se entender melhor. Não é legal? 10, hein? Olha que processo de iniciação maravilhoso, né? E além disso, você tem então toda uma sequência. Se o floral de Bach é maravilhoso, imagine você tomando uma série de banhos durante o dia,
banhos para descarregar, tirar carregos, cargas, mandingas e tudo que é ruim. Ebós pelo meio de tudo isso. O que é ebós? São magias de purificação, de abertura de caminho, e junto com tudo isso ainda banhos lustrais. O que são banhos lustrais? São banhos com ervas aromáticas, cheirosas, para te trazer energias positivas, para carregar os teus chakras, para alinhar perfeitamente os teus chakras, para alinhar o teu ori. Porque mesmo que não se fale de chakras, que é uma cultura totalmente védica, mas a partir do momento que você está falando de ori, você já está alinhando. Mesmo que não se conheça os chakras, mesmo que a cultura seja da Índia e a cultura de ori seja africana. Acontece que os pontos são os mesmos. Intuitivamente, o indivíduo está sendo tratado de uma forma muito holística, né? E por isso vocês veem pessoas de muita cultura buscando este conhecimento. Pessoas muito cultas indo atrás, escrevendo e dando testemunhos, né? Então percebam isso, percebam quantos presidentes vocês já não ouviram falar dessa cultura, né? Só que isso tudo que é maravilhoso, para quem procura com honestidade e com clareza, deve ser entendido que não é para todos, é para aquele que realmente é tocado por essas verdades cósmicas universais. Para aquele que de repente já se flow de conhecimentos diversos, está tendo até uma atitude de bolar, a gente fala que é bolonã. O que é o bolonã? Quando a pessoa está ali já cheia de coisas, de informações, parece que a vida não anda, não acontece, e benze daqui, benze de lá, faz daqui, faz de lá, e de repente já está precisando de um processo maior. E esse processo vai levá-la à perda, na verdade, de suas traumas, suas neuroses e ao seu equilíbrio pessoal, né? Como é ruim, né, a gente estar equilibrado, né, gente? Como é ruim a gente deixar os traumas, né? Afinal de contas, quem quer crescer, né? Muita gente fala assim, poxa vida, eu prefiro ficar com o meu trauma, ficar pegando no pé de quem me chuta. Eu acho terrível isso, muito masoquista, né? Mas veja como tudo isso te leva a uma amplitude. Quando eu falei para vocês logo no começo da similaridade do I Ching, então estudem o I Ching também, que é fantástico, né? Vejam a cultura chinesa toda ligada ao I Ching, vocês verão similaridades, verão, por exemplo, muitos pontos riscados que na verdade vieram da China, né, e chegaram à África. Então são coisas que é importante se estudar para se entender, se ter uma perfeita compreensão. E lembre-se que sempre todas as divinações, divina ação, vai te levar a uma evolução maior, a uma paz de espírito, a um equilíbrio. Quando não tem a divina ação, só tem a adivinhação. E a adivinhação sem uma divina ação, entenderam? A adivinhação pode ser uma adivinhação furada, pode ser aquela adivinhação que de repente só te leva ao caos, que de repente só te leva a contendas, a brigas. De repente o marido foi no cinema, viu lá uma trama de amor, ficou com aquilo na cabeça e telepaticamente o adivinho pode captar que a pessoa está pensando muito numa outra mulher. Pronto, já está a briga feita só porque ele está pensando num filme, que não tem nada a ver. Isso acontece, gente, tá? Problemas com telepatia acontecem. Eu tinha uma amiga de 62 anos de santo, e ela dizia assim, a intuição erra. Eu dizia a ela, você, com certeza, não é a intuição que erra, a intuição pura. É a falta de preparação do indivíduo que não consegue entender o seu processo intuitivo. Percebam bem, é o indivíduo que não está bem preparado, e não estando preparado, ele erra em suas percepções. Ele vê de uma forma tortuosa por falta de sua preparação. É por isso que todos vão falar a você da necessidade de você se preparar cada vez mais e mais e buscar cada vez mais e mais conhecimento. E aquele que não busca se torna refém de sua sensitividade, de sua paranormalidade, se torna prisioneiro de sua própria história, né? E, bom, deixa eu interagir um pouco com o Jorge, que ele está muito quietinho aqui, né? Já acabou as perguntas, nós estamos chegando já na reta final. Vê se você tem mais alguma pergunta, Jorge. Só dá tempo de uma pergunta também, ou algo que eu esqueci de falar, que pode ser interessante. Olha, Elias, eu acho que de tudo que a gente... Opa. Deixa eu ver. De tudo que a gente está falando, né, que é um tema muito amplo, a gente já falou de sistemas, já falou da questão de diferentes usos, né? Seja perto, próximo, distante, né?
eu acho que de tudo isso que a gente está falando, a principal fala é assim, cada um vai ter seu tempo, né? E respeitar esse tempo que às vezes é complicado. Como é que eu sei que eu estou no tempo de me desenvolver? Como é que eu sei que eu estou no tempo de me introduzir? Legal, vou ficar com essa pergunta. Eu vou deixar isso como uma pergunta. Tá bom. Tá ok? As pessoas não sabem. Isso que é legal, gente. Aqui no final do programa, né? Como é que a pessoa sabe quando está no tempo de se desenvolver? Sabe qual é o tempo de se desenvolver, gente? O tempo de se desenvolver é o tempo que você está dentro do útero se formando. Esse seria o tempo. Por isso que você, assim que nasce, você começa a aprender uma série de coisas. Tá? Esse é o desenvolvimento da vida. O que o divino quer de você, seja em qualquer linguagem, é que você viva. Que você seja pleno. Pleno de alegria, de paz, de jovialidade, de alegria, de harmonia. Que você se desenvolva em todos os seus aspectos. Porém, a sociedade não sabe disso. Então isso só fica delegado a escolas secretas. E daí a única forma da pessoa, Jorge, se desenvolver é ela buscando realmente caminhos místicos, que são mais profundos do que a faculdade que ela fez e a formou com técnica, deu tecnologia para uma área, mas não a formou em sua integridade. Então, ou seja, o período de desenvolvimento, ele é a todo momento, né? Que você está encarnado, em que você está no planeta Terra, em que você se vê e se entende quanto indivíduo. Então, este é o momento de desenvolvimento. Porém, entenda o seguinte, gente, eu não estou falando aqui de religião, tá? O período de desenvolvimento é você entender todas as partes de sua vida, você entender que você tem uma mente e a tua mente forma pensamentos, você tem impulso, você tem emoções, e você entender de onde vem tudo isso, para que você tenha um equilíbrio, um controle, para que você não seja um joguete de emoções, para que a paixão não fique te levando para cá, para que a paixão não te faça errar economicamente, não faça você deixar alguém que te ame, para que a paixão realmente não te escravize àquela pessoa que não tem nada a ver com você, que não está nem aí, para que você realmente não seja um joguete de emoções que você desconhece, ou joguete da ignorância, que é o que acontece com o mundo. Quando falamos de escolas iniciáticas, e as escolas acabam sendo para poucos, não que elas não sejam abertas, mas é porque as pessoas não sabem como procurar, e não sabem que devem procurar. Quando as pessoas dizem, eu quero uma religião, muitas vezes elas não querem religião coisa nenhuma, elas querem orientação, elas querem aprendizado técnico, concreto, 1 mais 1 igual a 2, querem pôr o pé no chão, querem saber como se relacionar com o filho, com a mãe, com o pai, com o vizinho, né? E como utilizar tudo isso de uma forma divina. Né? As pessoas querem ser felizes, mas não sabem, estão perdidas. Então é por isso que existem as escolas de mistérios, são inúmeras escolas de mistérios, né? E uma das escolas que é de grande prestígio realmente é a escola africana, onde as pessoas do mundo inteiro vão buscar conhecimento, vão buscar a força, mesmo daquele indivíduo que aparentemente não tem nada, mas ele tem uma força, uma gana, uma garra, uma alegria de viver. E de onde ele trouxe tudo aquilo? Ele trouxe tudo aquilo do seu processo de iniciação. E isso fez a diferença, isso transformou a sua vida e transforma o todo. Bom, nós chegamos ao final do programa, gente. Eu queria falar muito mais sobre o tema, mas vamos deixar para um próximo programa. Hoje foi um prazer realmente ficar com vocês. Foi um prazer estar com vocês, podendo falar desse tema muito interessante, muita paz, muita luz. Quem estiver vendo através do live e quiser realmente partilhar isso com seus amigos, pode partilhar. Seria uma honra realmente estar ali, podendo levar um maior conjunto de conhecimentos. Se você quiser marcar sua consulta também, então você já tem aí todos os telefones, todos os caminhos para marcá-la. Lembre-se de levar sempre o seu smartphone ou um aparelho para gravação, porque eu estimulo que você grave realmente, para que você realmente se torne dono de sua vida, dono de sua felicidade, dono de sua alegria. Muita paz, muita luz e até a próxima semana. Você ouviu pela Web Rádio BC, a sua rádio na internet. Mais uma grande produção. Elias e você. Apresentação de Elias Bispo IV. Técnica e face Jorge Barbosa.